Rapaziada, não tem jeito, não se fala em outra coisa no programa do Neto, na internet, não se fala outra coisa a não ser Memphis Depay. A galera falando da lesão dele e tudo mais, mexendo no celular no banco, mas o primordial é, cara, será que vale a pena renovar com o Memphis? A gente tá falando de um cara que chegou em 2024, desde lá acumula 7 lesões, não é pouca coisa. E, pô, 2024 foi um ano muito bom pro Memphis, conseguiu contribuir muito pro Corinthians. Em 2025 teve altos e baixos, né? A galera falava muito que ele estava usando o Corinthians para poder ir para a Copa. E desde a primeira convocação dele para a seleção holandesa, dava para perceber que quando chegava próximo de data FIFA, ele dava uma segurada, não disputava todas as bolas, assim como ele disputava em 2024, que ele estava fora da seleção. É um cara que a gente espera muito por conta do salário. E aí eu acho que a galera que reclama e que não quer que ele renove tem razão, né? São 7 milhões mensais. Por mais que tenha o patrocinador pagando parte desse salário, será que vale a pena mesmo? De 7 milhões, a Esportes da Sorte paga o quê? 1 milhão e meio? Não chega nem a ser metade do que o cara a, a, custa pra gente, né? Sem contar os gatilhos. Pô, o cara recebe dinheiro por dar assistência, recebe dinheiro por fazer gol, recebe dinheiro por entrar em campo, recebe dinheiro por dar um peido, recebe dinheiro por gravar um clipe com o Hariel. Assim não dá, cara, assim não dá. A gente já deve 40 milhões pro cara. Vai manter ele, sabe-se lá até quando. Sendo que o custo mensal do cara beira 90 milhões por ano. Se a gente considera aí 12 meses de salário, mais o 13º ou férias, como você preferir, esse valor beira 90 milhões por ano. É muita coisa, cara. Fora os 40 milhões que a gente deve, a conta de padeiro já dá 130. E para um time que está endividado, isso aí é uma corda no pescoço. Não vale a pena. Memphis só tem que ficar se for por uma renovação por um baixo salário, que eu acho difícil ele abrir mão do salário, e não ter gatilho contratual. Pô, Memphis, você fez gol? Parabéns. Você fez o que você é pago para fazer. Deu assistência? Pô, obrigado. Faz mais. Ah, completou 20 jogos seguidos. Parabéns, não fez mais do que sua obrigação como principal jogador do time, como a principal peça. Então acho que, cara, não compensa manter ele se for para ficar nos mesmos moldes, receber parecido com o que ele recebe. E uma coisa que eu não vejo ninguém falar, o Corinthians explora muito pouco a imagem dele. Quando o atleta ele chega no clube, o clube paga seus direitos de imagem. E o Corinthians não explora isso. Você não vê campanhas de marketing envolvendo o Memphis, você não vê campanhas globais envolvendo o cara. Por mais que ele tenha um estilo um pouco estranho às vezes, aquela foto que viralizou dele com uma roupa esquisita e tal, não deixa de ser um lifestyle, né? E o Corinthians não investe nisso. Não tem nada voltado para conseguir ganhar dinheiro com a imagem do Memphis, com os cliques que ele gera, com o engajamento. Não tem nada, cara. Nem um videozinho bobo aí no YouTube, um challenge, um desafio, alguma coisa. Não tem nada. O Corinthians não explora a imagem dos seus atletas. A última pessoa que a gente lembra assim de cabeça mesmo é Ronaldo, né? Mas muito por conta do que o Ronaldo era. O Ronaldo era um jogador muito à frente do seu tempo, não só com a bola, mas mentalmente, né? O cara chega no Corinthians e se preocupa com o CT. Que jogador que faz isso? Tipo, coisa de outro mundo. Então, a gente fala do Ronaldo, a gente falando de uma coisa completamente à parte. E o marketing da chegada do Lingard foi muito maior, foi um hype muito maior do que quando chegou o Memphis, né? Eu não lembro exatamente de como foi a chegada do Memphis, anúncio em rede social, não. Justamente porque não foi explorado isso. Não sei se é por limitação do jogador, questão de contrato, enfim, não foi. Agora o Lingard, pelo amor de Deus, um trabalho do caramba. Um baita vídeo envolvendo as crianças e tal, trazendo uma identidade do clube, aproximando o torcedor do cara. Depois teve um take onde ele aparece acho que na favela de Heliópolis, alguma coisa assim. E, cara, isso aproxima a torcida. Aproxima e você está usando a imagem do cara. E o Corinthians vai perder o Memphis Depay, né? Eu acho que não vai renovar contrato. E não explorou isso do cara. E do Lingard que chegou agora explorou muito mais isso porque o Lingard nem entrou em campo.
Você entra, eu fui no tour recentemente da Arena, você entra na loja do clube, a primeira camisa que você vê logo na entrada é do Lingard. Tinha do Lingard, tinha do Memphis, tinha do Yuri, tinha do Garro, mas a principal, assim, em destaque, era do Jesse Lingard. E ainda mais como uma camisa tão emblemática como a 77, foi muito bem explorado, né? Foi muito bem explorado. Agora, quando o Memphis chega, tipo, camisa 94, sabe? Não tem uma referência de uma camisa 94 que já do jogador que vestiu essa camisa da nossa história. Então, acho que assim, se renova com o Memphis, pô, ótimo. Claro que ótimo, dependendo se for por um baixo salário. Agora, o que a gente imagina é que isso não vai acontecer, né? Segundo o cafezeiro que ele soltou de notícia, foi de que houve uma conversa inicial que prontamente recusada pelo Memphis e que o Stabile não quer que ele fique. E isso já deixa indícios de que pode ser uma negociação um pouco mais complicada. E a gente soma isso à lesão, né? O cara tá lesionado. A lesão que ele tem dá em torno aí de um mês, então a gente pode considerar que ele recupera da lesão, joga no máximo 1 ou 2 jogos, considerando e torcendo para que ele esteja 100% para jogar e já vá disputar a Copa, né? Isso considerando que ele esteja com vontade de jogar esse jogo. Aí sim a gente pode ser que tenha ele em campo, mas ainda é uma coisa incerta, né? Pode ser que ele jogue a Copa do Mundo, que inicia no dia 11 de junho e o contrato dele vence no dia 20. Pode ser que ele encerre a Copa ou esteja jogando a Copa e acabe o contrato. A gente não sabe. E ele sabe da realidade do clube. Ele não é burro. Então, cara, eu acho que o Memphis não fica, tá? Eu acho que ele veio pra cá como um trampolim pra mirar a seleção. E se a gente for querer renovar com ele, desde que seja por um baixo salário. É, E, e baixo salário hoje para o Corinthians é tudo. Né? Imagina uma economia mensal de 7 milhões, é muita coisa. Só preocupa porque a diretoria não vai trazer alguém à altura dele, tão pouco melhor do que ele. No mercado não tem jogadores do quilate dele, tanto em questão de mídia como em questão também de retorno futebolístico. Não tem um cara assim, né? É capaz da diretoria, não, vamos economizar aqui com o Memphis Depay, não vamos renovar o contrato com ele. Aí traz meia dúzia de perebas aí, 3, 4 Romeiros da vida e um Thales Magno, não, economizamos. Trouxemos outros jogadores com salários equivalentes, né, se somar o total. Aí não é economia, aí é desperdício. Se for para trazer meia dúzia de Zé Ruela que não sabe jogar bola, deixa o cara lá mesmo. Aí tá tudo certo. Uma coisa é fato, a qualidade dele em campo é inquestionável. A gente não tem como questionar isso. Das 3 finais que nós tivemos contra Palmeiras, contra Vasco, contra Flamengo, o Memphis colaborou em todas. Pode ser não fazendo gol, mas participando de jogadas, puxando para essa responsabilidade. É um cara que colocou a bola embaixo do braço e falou assim: ó, no ataque eu tô aqui. E aí o protagonismo acaba sobrando pro Yuri. O Memphis é uma coisa até interessante. Com o Memphis em campo, o Yuri parece que joga com menos responsabilidade. Não no sentido ordinário da palavra, no sentido de safadeza, não. O cara joga leve, né? Ele sabe que se der errado ali, pô, beleza, o Memphis tá ali, o Memphis que é o cara, eu não sou o cara. Quando o Roger Guedes saiu, o Yuri se tornou o protagonista do time do povo. E a gente viu no que deu. O cara se tornou meme, a responsabilidade pesou no ombro do cara. É uma pressão absurda. Com o Memphis em campo, divide isso com ele. Em 2024, quando o Memphis chega, o Yuri Alberto se torna outro jogador. Tanto pelo esquema, né? O Yuri é o jogador que ataca a profundidade e o Memphis é o cara que acha o jogador que está atacando a profundidade. Como por consequência, são características que se casam dentro de campo. E aí eu acho que é interessante para o Yuri a permanência do Memphis. Claro que o cenário ideal é permanecer os dois. Talvez aí um contrato de 6 meses até o final do ano. Quem sabe? Discorda de mim? Essa daqui é só minha opinião. Claro que é importante você deixar o like, se inscrever, compartilhar para o seu amigo aí e comentar se você concorda ou não. Acha que o Memphis tem que ficar? Acha que tá tudo certo? Grava um clipezinho com o Rariel, faz o sinalzinho e tá tudo certo? Ou não, não, chega, não quero saber de gringo aqui vindo lá dos Países Baixos
E tchau, Memphis. Adeus, renovação contratual. Deixa aqui embaixo. Fechou? É isso aí, vai Corinthians.